Fala galera do Rádio Oposto, vamos discutir um caso interessante aqui, caso que demanda atenção porque ele é rico em achados e mostra um pouco do dia a dia. O paciente realizou um ultrassom e por causa de queixa de dor abdominal, dor difusa no abdômen. O ultrassom trouxe a descrição de alguns cistos renais, então o paciente foi encaminhado para tomografia, para uma análise mais profunda. Aqui a gente tem a tomografia, corte axial sem contraste, pós-contraste e a reconstrução coronal desse paciente. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o protocolo, né? A gente tem uma imagem sem contraste e uma imagem portal, comum que a gente tenha esse protocolo, né? Faz-se uma fase só pós-contraste para caracterizar todo o abdômen, então opta-se pela fase portal. A análise da fase portal é ver se ela ficou uma portal bem feita, as veias hepáticas bem contrastadas, veia porta cheinha, parênquima hepático homogêneo e baço homogêneo. Estamos olhando para uma fase portal bacana, bem feita. E o que mais chama atenção de imediato, logo nos primeiros cortes do abdômen, é essa dilatação das vias biliares intrahepáticas, né? Então, a gente sabe que no fígado, os vasos andam lado a lado com as vias biliares, e o que a gente está vendo aqui são os vasos preenchidos por contraste e as vias biliares dilatadas. Normalmente você vê elas muito fininhas, então a dica aqui é, se você chegou a ver, é porque provavelmente está alterado, né? Então geralmente elas são tão fininhas que você não caracteriza com facilidade. Então a gente tem os ductos hepáticos esquerdos, os ductos hepáticos direitos, então uma dilatação que dilata os dois lados, porque à medida que eu encontro uma dilatação, a primeira pergunta que tem que vir na minha cabeça é aonde está a obstrução, seja ela qual for. As duas principais causas que você tem que pensar para obstrução aqui são as mais comuns, cálculo e tumor. Então o nosso raciocínio tem que estar focado nessa situação. Aí o que a gente vai fazer aqui? Seguir as vias biliares, né? Então você lembra lá, eu tenho os ductos do lobo esquerdo, os ductos do lobo direito, eles vão confluir na região do hilo hepático para formar o ducto hepático comum, que é formado pelo ducto hepático esquerdo e ducto hepático direito. O ducto hepático comum vai descer, né? Vai vir seguido sentido caudal, drenando a bile, vai se juntar com o cístico e formar o ducto hepatocolédoco. Aqui a gente está vendo um clipe cirúrgico, né, no leito da vesícula biliar. Esse paciente já foi colestectomizado, que a gente tem um remanescente do cístico, um pouquinho dilatado, que se junta aqui com o hepático comum, então a gente está olhando para o colédoco. Por que é importante você fazer essa análise toda? Essa análise é importante porque um lugar muito comum para você ter um colangiocarcinoma extrahepático é essa região, que seria o famoso tumor de Klatskin. Então está passando por aqui e tem dilatação distal à confluência dos ductos hepáticos. Então, se eu tenho dilatação distal a esse ponto, quer dizer que a minha obstrução não está para cima, ela está para baixo, ela está mais distal. Então, você vai seguir as vias biliares procurando esse ponto mais distal de obstrução. Então você já passou pelo tumor de Klatskin, você está procurando o quê? Cálculo de colédoco ou tumor. E aí o tumor pode estar preferencialmente em dois lugares. Ele pode estar na papila ou ele pode estar onde? Na cabeça do pâncreas, né? Então são as duas coisas que você tem que ter em mente aqui. Então, falou em pâncreas, aqui a gente tem cauda de pâncreas, corpo e cauda de pâncreas. No corpo e cauda a gente vê um cisto aqui, não vai ser a ter esse cisto simples do pâncreas aqui, que abre um outro leque de diagnósticos diferenciais numa senhora. E a gente continua vendo a via biliar dilatada, ó. Colédoco dilatado, até que a gente chega e pum, tem uma seta grande aqui para a gente mostrar que tem uma alteração nodular no interior do colédoco, né? Primeira ponta aqui é ter certeza que é o colédoco. Então você vai seguir e vai ver que ele vai topar nessa região. Lembra de olhar todas as fases. Nesse caso está até mais fácil de ver na fase sem contraste, porque a alteração é nodular e discretamente, espontaneamente densa. À medida que você encontra a alteração, caracterizou que ela está
que ela está no colédoco, o seu próximo passo é o quê? É definir, olha a lesão aqui, é você definir se ela é tecido sólido, tumoral, ou se ela é um cálculo, né? A tomografia não é o melhor método para você fazer isso. A coluna de ressonância ajuda, o ultrassom é muito bom. Algumas coisas que você vai fazer é caracterizar as dimensões, então mede aí seus 14 por 10 milímetros. Qual a fase que você vai medir? A que você conseguir caracterizar melhor a lesão, né? Então acho que está mais fácil de ver aqui na fase sem contraste. Segunda coisa é tentar analisar a vascularização da lesão. E para analisar a vascularização da lesão, o que você vai fazer? Você vai fazer um ROI na lesão, né? Então você vai medir a densidade antes e após o contraste. Então ela se manteve em torno de 55 unidades Hounsfield, que traduz para a gente um componente mais denso, que é a musculatura, né? A musculatura tem aqui em torno dos seus 40, entre 30 e 60, né? A densidade, você vai encontrar em torno de 40, a musculatura. Isto posto, né? Você, ó, densidade de 38, medir aqui com contraste, né? Então, densidade 38, 40 do músculo, então um pouco mais denso que o músculo, e não realça. O ponto do não realce aqui é que você dá uma estreitada no diagnóstico diferencial. A dúvida é, isso é um tumor ou isso é um cálculo? O aspecto nodular, com os contornos parcialmente bem definidos aqui, favorece o cálculo, né? Há uma tendência da gente ter tumores aqui que sejam de mais difícil caracterização na tomografia. O fato de não realçar nada também pontua a favor. Então, provavelmente eu tenho um cálculo de colédoco impactado no colédoco distal, causando dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas a montante. Beleza, esse é o achado mais importante do exame. E aí algumas possibilidades, né? Você pode fazer um ultrassom bem feito, lembrando que esse paciente ele já tem um IMC maior, né? Você vê aqui a gordura subcutânea maior, então isso traz dificuldade para análise do colédoco. Você poderia fazer uma coluna de ressonância para caracterizar isso melhor, lembrando que o cálculo ele não vai ter sinal da ressonância, né? Então isso te ajuda a fazer o diferencial de cálculo e tumor. Coluna de ressonância você vai procurar pela falha de enchimento, ou você pode fazer a abordagem já e abrir essa papila para remover esse cálculo. Então isso vai depender de onde você está, quais são os acessos, aos níveis de complexidade tecnológicos que você tem para tomar essa decisão. Outro ponto que chama a atenção no exame e que aparentemente não tem correlação com o nosso achado é essa dilatação das alças delgadas, né? Então a gente tem dilatação de alça ileal e essa dilatação ainda pequena, né? Um dos critérios que a gente usa é que calibres maiores do que 3 milímetros, 3 centímetros para a gente falar numa ampla dilatação. Aqui a gente está falando em torno de 20 e 22 milímetros, então não é tão crítico. Mas outra coisa que você vai analisar é se há áreas onde a parede não realça. Então isso tudo vai te ajudar a tomar a sua decisão. E aí o que você vai procurar também é a causa mais comum de obstrução de delgado. A causa mais comum de obstrução de delgado é brida, né? Então é aderência. E você vai analisar em todos os planos, porque se você analisar direitinho, aqui nessa região a gente vê uma nítida mudança de calibre, né? Então tem o calibre aumentado, prévio, e neste ponto eu tenho uma mudança significativa de calibre e depois eu tenho o quê? Alça colabada, né? Pós-obstrutiva. Então é importante que você aprenda a fazer a seguir as alças em todos os planos para identificar esses pontos de estreitamento. Isso vai te ajudar naturalmente a fazer esses diagnósticos de obstrução e identificar a causa. Aparentemente, isso está relacionado a algum outro evento
né? Possivelmente teve processo inflamatório infeccioso, teve uma cirurgia. A cirurgia talvez mais comum que a gente tem nessa região é a apendicite, né? A apendicectomia. A gente está vendo o apêndice aqui bem bonitinho, ó, com gás aqui no interior dele. Ó, apêndice compridão, né? Ó, trajeto medial. Então não foi a apendicectomia que gerou um procedimento aqui. Não necessariamente você tem que ter uma cirurgia pregressa, mas a cirurgia a gente sabe que é uma das causas de ficar aderência. Pode ter trauma fechado também. Então você vai deixar descritivo, ele vai valorizar dentro do contexto clínico. Se você tiver acesso a exames anteriores, analise essas alças, porque às vezes o paciente tem essa pseudoobstrução crônica, né? Então você vai dar menos valor se isso for um achado crônico, já que o achado agudo que trouxe o paciente para o exame foi a presença do cálculo de colédoco distal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like maroto aí para ajudar o YouTube a entender que o canal é pertinente. Se você tiver algum comentário que vai ajudar a engrandecer o debate, fique à vontade, deixa aí que eu te respondo assim que puder. E deixando a sua experiência aí, se você já teve algum caso assim, se você já teve dúvida, qual é a sua principal dúvida quando você analisa esse tipo de exame, se você indica outros exames, como é que você faz no dia a dia, deixa aí nos comentários que assim todo mundo aprende junto e evolui mais rápido. E a gente se vê no próximo vídeo.